Olá, galerinha do YouTube, aqui é o Veg e hoje eu quero trazer uma análise que eu fiz sobre Ace Attorney e funções cognitivas. Meu jogo favorito, minha franquia de jogos favorita, e eu gostaria de utilizar esses exemplos como uma forma de se identificar melhor as funções cognitivas nas pessoas. Ok, são 4 combinações possíveis. No caso, é uma função de pensamento, de julgamento, de julgamento de pensamento, e uma função de percepção intuitiva, certo? No caso, a intuição introvertida, a intuição extrovertida, o pensamento extrovertido e o pensamento extrovertido. O NITE é agrupamento ordenado, NITI é agrupamento caótico, NETI expansão caótica e NETE expansão ordenada. Eu, no caso, atribuí agrupamento para NI, expansão para NE, TE para ordenado, ordenado para TE, e caótico para TI. Agora eu vou explicar por que eu dei esses nomes para cada função cognitiva dessa forma, né? Para a intuição introvertida, agrupamento, porque a intuição introvertida ela é a maneira convergente, digamos assim, de se tratar as ideias. Ou seja, como está mostrando na imagem, tem a ideia 1, ideia 2 e ideia 3. O que a intuição introvertida faz? Pega todas essas ideias, mescla elas para formar apenas uma de maneira convergente, chegando apenas a uma conclusão, muitas vezes, parte das vezes. Ou seja, de forma holística. Agora vamos para a intuição extrovertida, que é a expansiva. Ao contrário da intuição introvertida, a intuição extrovertida ela é divergente em ideias. Ou seja, a partir de uma ideia inicial, ela pega essa ideia inicial e gera novas ideias possíveis, que é, no caso, expressado pela ideia final 1, 2 e 3, na imagem. Enquanto a NI é holística, a NE ela já é mais explorativa, mais explorativa e mais criativa que a NI, certo? Já o pensamento extrovertido, ele é ordenado por quê? O pensamento extrovertido, ele preza pela eficiência e pela organização estrutural das coisas, visando o utilitarismo. Só que o pensamento introvertido, por ele querer a eficiência, ele vai utilizar normalmente padrões mais eficientes do senso comum, que no caso são representados pelo empirismo e pelos fatos concretos, No caso, na imagem eu estou mostrando o exemplo de sistematização, não sistematização, mas, digamos, estrutura, uma estrutura organizacional, como organograma, dando um exemplo dessa ordenação de senso comum, e abaixo os valores, que no caso remetem a uma métrica estabelecida. Já o pensamento introvertido, não. O pensamento introvertido está mais preocupado com a coerência lógica e com a eficácia do assunto em questão, do objeto. No caso, ele pega uma premissa inicial, ele compara com outras premissas, comparando para ver se elas são iguais, ou são verdadeiras, ou são falsas. E ele não está preocupado com o pensamento extrovertido de fazer uma organização sistemática, mas sim ele quer ver a coerência lógica entre essas coisas, independente da forma, utilizando os seus próprios critérios impessoais, só que normalmente vindo dele mesmo. O exemplo ali, A deve ser maior, igual ou menor que B. Ou seja, ele não estabelece uma lógica através de somente empirismo. Ele dá mais sentido à coerência lógica disso. Agora vamos para os exemplos dos personagens do Ace Attorney. O Miles Edgeworth é um INTJ 1 quase 9 LSI, no caso MBTI, Eneagrama e Sociônica, respectivamente. Ele utiliza fatos concretos e bem organizados para fundamentar sua lógica. Ou seja, ao contrário do próximo personagem que eu vou mostrar depois, o Miles ele é bem coerente
através da evidência empírica, dos fatos que ele apresenta. Há uns comentários dizendo que o Miles Edgeworth, se ele tiver todos os fatos na mão, ninguém ganha dele, realmente. Se você perceber, o Miles só vai perder os julgamentos porque ele não teve com muitas provas em mão, todas as provas, no caso, em mãos. Ele chega apenas à conclusão holística. Já o Phoenix Wright, que é um NTP6 com asa 7 e IE, é o total oposto do Miles Edgeworth. O Phoenix, ele é conhecido por ser muito blefador do próprio juiz. Por quê? Porque ele tira as ideias dele do nada sobre o que poderia ter acontecido, muitas vezes não evidentes nas próprias evidências concretas. Você percebe isso no caso da baleia, por exemplo, lá do Ace Attorney 5. O Phoenix Wright, ele prefere utilizar mais coerência lógica e explorar novas possibilidades para fundamentar a sua teoria. E por isso ele é conhecido tanto por ser um blefador, né? Mas tudo bem, normalmente a NETI é bastante conhecida também outros personagens, como o Detetive Conan, né? Conan Edogawa e o Sherlock Holmes, dos livros, né? Pelo menos. Eles utilizam bastante NETI. Agora, o Clavier Gavin como agrupamento caótico que utiliza NI e ATI. Ele é um STP 342 EIE, né? Ele procura por coerência lógica e organiza suas ideias para fundamentar sua base teórica. Se você perceber, também vou comparar ele com o próximo personagem a seguir, ele ataca muitas vezes as definições lógicas das evidências, né? Comparado com, no caso, o Apolo Justo. O Apolo Justo ele já utiliza NETE, que é a expansão ordenada, e STJ 645 SLI utiliza dados empíricos novas possibilidades como fundamento. Ou seja, enquanto o Clavier Gavin ele vai atacar as preposições lógicas, o Apolo já vai diretamente nas evidências lá de forma organizada. E enquanto o Clavier está mais preocupado em chegar apenas a uma conclusão, o Apolo tende a explorar mais as ideias, chegando de maneira divergente. Agora, galerinha, de bônus, eu vou falar sobre as diferenças de NESI e NISE nos jogos, de maneira bem aparente. No caso, a NSI é mostrada na revisualização dos casos, que aparece a partir do Ace Attorney 5. Um caso, o usuário usa a SI para usar as experiências passadas do que aconteceu e usa a NE para expandir essas experiências de forma abstrata. No caso, quem faz esse processo é o Phoenix Wright, a Athena Sykes e o próprio Apolo, né, Apolo Justice. Sim, os três são usuários de NE-SI, você percebe isso muito evidentemente. O Miles Edgeworth ele já absorve as informações através da sensação extrovertida, né, com os fatos do presente, e ele utiliza a NI para agrupar todas essas ideias de maneira convergente, chegando a uma única apenas conclusão. Você vê isso bastante quando você joga o Miles Edgeworth Investigation. Você percebe que o método de lógica dele é completamente diferente do método de lógica do Phoenix Wright, da Athena e do Apolo Justice. Galera, mande aquele seu protesto nos comentários sobre qualquer coisa. Falou!